Boa tarde, vamos esperar 5 minutos, até 5, 13 e 5, para chegar quem não chegou. É, e boa tarde, Lucas. Mas podemos aproveitar esses 5 minutos para esclarecer alguma dúvida, alguma questão. Mas vamos começar mesmo. 1h05, são 1h02, faltam 3 minutos. Eu acho que eu vou passar a entrar 1h05 para não ficar olhando assim para a tela do computador com uma cara de bobo, né? É meio esquisita essa situação. Ainda não é da minha geração, não. Não estou acostumado, não. É, Na verdade, quando eu me formei, não tinha nem computador. Eu já estava no terceiro emprego. Quando eu fui uma das primeiras pessoas da minha idade a investir, porque era caro, a investir em compra de computador. Quase ninguém tinha. E era uma carroça. Era uma carroça mesmo, não tinha nem HD. Era disquete de 5 em 1/4. Então, se alguém não tiver nenhuma questão aí, a gente vai ficar esperando mais 3 minutos para começar de fato. Alguém abriu o microfone aí. Oi, professor, boa tarde, é a Oi, Tatiane. Tatiane, boa tarde. Não, é só para dar boa tarde mesmo, mas é porque a câmera não está aberta. O senhor falou que o senhor vai esperar, né? O pessoal Não, estava falando aqui no vocês não estão me chat. vendo, não? Não, Ah, cara, peraí, tá cara. parecendo que a câmera tá bloqueada, tipo, que não permitiu. Isso, agora Boa, apareceu. beleza. Melhor, acho que eu vou passar a abrir a câmera, posso até ligar, mas vou passar a abrir a câmera depois que já tiver de fato começado. Mas obrigado por ter avisado. Eu mudei aqui, vocês estão vendo que eu não estou mais usando aquele microfone de lapela, que ele tem uma qualidade melhor, mas acontece que eu estou dividindo o escritório aqui, é, é, com rapa do tacho aqui. Aí, para evitar diminuir o som, desliguei da caixa de som, eu estou usando o headphone e vou procurar falar mais baixo, que eu tendo a falar mais alto. Mas é o seguinte, eu já está indo no mesmo dia. Toda aula agora, no mesmo dia, ela já vai lá pro YouTube. E aí, eu gostaria que vocês olhassem, conferissem o material, olhassem se eu estou devendo alguma coisa. Eu acho que eu não estou devendo mais nada, eu me atrasei em algumas coisas para distribuir. Mas eu acho que eu não estou devendo mais nada de material que eu fiquei de fornecer, de livro. Eu acho que não. Se eu tô, me cobra de novo, por favor. Mas eu acho que eu estou totalmente em dia. Mas eu queria que vocês fizessem duas coisas. Criticassem o material lá. Alguém falou assim, não, que é o material do semestre passado. Não tem nada a ver. Faz de conta que eu tirei aquele slide de apresentação. É o mesmo material. É o mesmo material. Quando tem alguma novidade, ou quando tem alguma coisa adicional, tá no final da playlist. E aí você olha lá o que tá no final da playlist. E toda conversa que a gente tem, eu coloco lá também. E aí eu gostaria que você também fizesse, de lá na playlist, você acionasse o sininho lá, para você saber quando tem material novo. Eu sei que tem muito material para ver, mas vou falar novamente que você. Primeiro, o, o programa da disciplina é extenso, tem que falar de um monte de coisa. O que eu falo de cada assunto, considerando a ementa da disciplina, é uma seleção pessoal, é o que eu acho que é mais importante para você, o fundamento. Então, às vezes você reclama. Não estou falando com você, Tatiana, não. Estou falando com você, aluno ou aluna. Reclama que eu não apresentei determinado software que está sendo muito utilizado agora, não apresentei e não vou apresentar. Isso tem a ver com a diversidade da realidade do país, que é um país continental, tem 6 biomas.
e ainda é um currículo único para o país inteiro. Então tem a ver. Aí você, não, mas eu sou de uma região de Minas Gerais, que foi o caso, que só trata de eucalipto, eucalipto tora curta, sistema de exploração que é o que você já deve estar assistindo. Ter visto os slides e está assistindo o vídeo, ter assistido o vídeo. Sistemas de exploração, as várias classificações de sistema de exploração e a classificação que é mais utilizada, que é em relação à colheita, a forma da tora. Aí o tora curta, tora longa, o tora comprida, é, é, tora inteira, tora completa, etc. Chip, né? Então, aí você vai dizer, mas eu queria que centrasse força nisso, e nisso aqui tem uma empresa muito grande lá e ela já usa um baita de um sistema de monitoramento e eu não estou vendo isso. Não vai ver, não vai ver, porque não tem como. Eu já falei isso, o certo seria ter várias disciplinas, pelo menos uma para exploração. Aí uma optativa em bioma de exploração de floresta natural, uma disciplina obrigatória de exploração de floresta natural e uma optativa de colheita. E disciplina de estradas distinta, ergonomia distinta, nutrição distinta, ergonomia e nutrição, como a gente não é nutrólogo, nem nutricionista, mas a gente tem que aprender a fazer uma lista de rancho. Se você olhou lá naquela planilha que eu fiquei devendo, mas eu já paguei já faz tempo. Você pode usar, então, usando aquele triângulo, distribuir o rancho, olhando ali as alternativas de cada fonte de alimentação, para escolher dentre as alternativas que for mais barato de cada grupo daqueles ali que a planilha mostra, não é? E aí é isso. Como tem muito assunto, aí eu prezo, é uma seleção pessoal, volto a dizer. Quando eu for substituído, e eu serei substituído em breve, só depende da burocracia da Rural. Aí vai chegar um professor, e eu até recomendei no departamento, que o departamento priorize, bote lá no termo de referência, no edital do concurso, um professor que seja formado naquilo que a Rural está mais atendendo. Qual é a demanda? Que a Rural também não sabe. A gente sabe de ouvir falar. Eu sei porque ex-aluno ele também vem conversar comigo. Eu converso com alguns ex-alunos, eu tenho eu queria lá um círculo de amizade ali. Então, a maioria dos alunos, dos egressos da Rural, no que tange a colheita, lida com, no que tange a exploração e transporte, lida com colheita de floresta plantada, lida com eucalipto. A maioria dos meus ex-alunos lida com colheita de eucalipto e em grande empresa. A maioria dos meus ex-alunos que me dão retorno. Então eu acho que, embora tenha sido uma demanda desde que eu entrei na Rural, que a Rural deveria fazer uma pesquisa, já que, de acordo com o trabalho do próprio Hugo, professor Hugo, que fez o inventário das plantações no estado do Rio de Janeiro. A área florestal é pífia no estado. Então, a Rural, seus alunos que trabalham com colheita, em geral, não quer dizer que não tenha nenhum, tem sim, mas em geral trabalha fora do estado. E para onde eles vão? Na área de colheita. E vão fazer o quê? Na verdade, o que eu tinha sugerido da pesquisa é para toda a demanda. Para onde vão os egressos da Rural? Para que a Rural pudesse ir dentro da limitação, que é uma limitação, que por acaso nos Estados Unidos não existe, mas aqui na Rural ele existe porque é um currículo para o Brasil inteiro, independente do bioma. E já é difícil, já começa a complicar a partir daí. Mas dentro dessa limitação de atender ao currículo mínimo, estamos perdendo uma oportunidade, inclusive. Eu sou membro titular da Câmara Especializada em Engenharia Florestal do CREA, do Conselho de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro, por acaso. E o CONF acabou de mandar
é uma proposta de novo currículo. De novo currículo para engenharia florestal, não é? Deveria ter tido, no meu entender, eu já levantei isso lá no CREA, na Câmara, mas a Câmara não tem esse poder. A Câmara, o papel dela não é esse. As universidades é que tem que fazer sugestões desse tipo. Aí sim, aí a Câmara, uma vez acionada, ela pode tratar da questão. Então, o que eu estava dizendo é que dentro nessa confusão toda, o que eu faço é, lembrando aquele trabalho que eu apresentei, que eu mencionei na reunião de professores de exploração e colheita, que teve para a primeira reunião, que foi há 3 anos atrás. Teve um trabalho que, se eu não me engano, foi apresentado pelo professor Robert, que tem aquele livro que eu recomendei. Inclusive, eu dei uma cópia lá para o Nidiflor, para o Nidiflor ter uma cópia do livro, então você pode acessar o livro dele, do professor Robert. O que eu estou dizendo? Então, a colheita e logística é responsável por 60% do custo da madeira posta. Colheita e logística é responsável por 60% do custo da madeira posta no pátio da indústria. E colheita e logística, somando inclusive o tempo das optativas, chega em torno de 2%. Então, tem algo errado. Tem algo errado. Isso é uma coisa que depende de professor, mas não só de professor, depende de aluno também, depende de KF, depende de mais gente. Depende de mais gente. Em geral, quando a pessoa está sentada no ninho, galinha que está sentada no ninho não quer sair, não. Quer ficar lá. Aí daí, depende de mais coisas, depende de mais movimentos, não é? Eu não sei quanto tempo a gente vai resolver isso. Mas duas coisas que eu fiz. Primeiro, dada essa realidade, na medida do possível e limitado à ementa da disciplina, embora eu tenha proposto uma mudança da ementa. Não sei quanto tempo vai acontecer isso, mas mesmo a mudança de ementa tem que estar submetida ao currículo mínimo da engenharia florestal, mas eu propus uma mudança de ementa e criei duas disciplinas, não, adaptei 2 disciplinas optativas para resolver uma questão em parte e tomei minhas decisões. Eu tenho esse tempo. E aqui eu vou dar isso aqui. Eu acho que você deve dizer assim, ó, não importa o que você tem, importa o que você faz com o que você tem. Esse professor está me dando umas coisas que eu não vou querer saber. Tudo bem, mas é melhor você querer saber. É melhor você entender. E você entender o fundamento das coisas. Quando você for trabalhar, no lugar que você for trabalhar, aí você vai começar a pegar a prática direto. Tem aluno que me reclama, pô, porque a gente não tem uma excursão. Não, eu não. Tá aí, ó, mas esse professor é muito chato. Não faz nenhuma excursão para a gente olhar lá uma máquina de perto, um Harvester de perto, um Highlander de perto. Não vou. Não vou mesmo tirar. Eu até reclamo disso, cara. O professor faz uma excursão, tira o aluno de sala do outro professor. E aí, às vezes eram vários dias, né? Às vezes são vários dias, às vezes é mais de um dia. E aí o aluno deixa de participar. Eu sempre falei, ó, excursão, estágio é para fazer nas férias, né? Nas férias, então faça a excursão. É a minha opinião pessoal. Só estou dizendo isso porque eu não faço excursão também, que também é um motivo de reclamação. Então, eu procuro a prática, que você tenha a prática e desenvolver a sua curiosidade para você ter prática de pilotar a máquina que está aí na sua frente. Que é a máquina que vai te caracterizar como engenheiro, como engenheira. É essa máquina aí que você tem o teu conhecimento, que tem a ver com o seu fundamento, e a máquina que está aí na sua frente. E aí, para começar,
você teria que ter pelo menos o domínio. Ah, eu queria apresentar, queria conhecer aquele software canadense. Eu conheço o software. Mas por que você nem apresenta ele? Por que não? Porque não dá tempo. Eu acho que o que você tem que aprender agora, nesse momento, e eu vejo pelas monografias que me chegam à mão para analisar, você tem que aprender a pilotar de verdade o Word. Você tem que dominar o Word. Você tem que dominar o Word. Você tem que... talvez você conheça só aquelas barras de ferramentas que estão ali, né? Algumas daquelas macros que estão ali nas barras de ferramentas, que já são default, padrão, algumas ferramentas daquela, eu nem sei para que serve também. Talvez tenha alguma ali que eu não sei, não saiba para que serve. Mas eu tenho as minhas próprias barras de ferramentas. Sabe como? Você pode criar barra de ferramentas. Você personaliza a sua barra de ferramentas. Né? E você tem que trabalhar com estilo, você trabalhar com indexações que o sistema oferece, fora aquelas macros que ele tem lá dentro. Então, o Word é um software que você tem que aprender a pilotar completamente antes de se formar. Agora, de repente, você deveria estar se preocupando com o Word e não com o software canadense. Da mesma forma, a planilha. A planilha seria um outro software, a planilha do Excel, que é a que todo mundo mais utiliza, ou a do BR Office. Você tem que dominar ela completamente, criar macros nelas, também personalizar a barra de ferramenta, colocar a personalização da sua barra de ferramenta na nuvem. Para quê? Para quando você for trabalhar em algum lugar, na empresa que você for trabalhar, e aí você pega um computador lá que te lhe oferece, e aí tem lá o Office instalado, de repente tem o Office instalado, e aí você vai ter que personalizar a tua barra de ferramenta toda de novo? Não. Você tem que pegar lá na nuvem e já importar a configuração, e aí todo o trabalho que você teve customizando o seu Word, os seus estilos de texto, customizando o seu Word, você recuperar, instalar automaticamente. Às vezes você vai fazer uma viagem, vai ficar no hotel, vai levar um notebook. Já aconteceu comigo, de eu estar fazendo um trabalho no Amapá, e aí meu notebook foi para o espaço. Simplesmente assim. Aí eu tive que comprar um notebook novo em cima da hora. Ainda bem que Macapá tem zona franca. Não é tão franca assim, né? Mas tudo bem. Para resolver. Para dar resposta, né? E aí, será que... o tempo que eu ia perder customizando o meu Word e o meu Excel novamente para poder dar conta em cima da hora do trabalho. Então, essas coisas, eu acho que são esses softwares que você tem que se preocupar. Além de, eu vou falar, já falei, vou falar de novo, que um engenheiro florestal hoje, a engenharia florestal hoje, já falei do Stephen Hawking, né, daquele livro dele, do Universo na Casca de Noé. Pô, a produção de conhecimento científico é tamanha que você pode desconsiderar. O Brasil está lá atrás, né? Fora, se você for trabalhar numa grande empresa de tora curta para eucalipto, a realidade da engenharia florestal não chegou no Brasil, não. Não chegou. Chegou pontualmente. Tem empresas de floresta natural também que são bem evoluídas, bastante evoluídas. Mas isso é em termos de tamanho de país, ou em termos de volume de produção, aí a engenharia florestal não chegou, não. Então, quando ela chegar, e você é uma pessoa que a sociedade conta, a sociedade custeou o seu estudo. A sociedade custeou cada peão que você vê na rua comprando um lápis que seja, ajudou a custear o seu estudo. E aí a sociedade espera, é de se esperar, por oferecer um estudo gratuito, público e gratuito, é de se esperar que aqueles que saem, os egressos da universidade, contribuam, dê retorno à sociedade. E esse retorno, no seu caso, não é aprender com os mais velhos. Aí tá numa empresa, aí o cara já... Não, aqui é assim, assado. Ainda mais se entrar num serviço público.
Ainda mais aí o risco é maior. Mas não estou dizendo que é só no serviço público, não. E também não estou dizendo que são todos, não. Também não, de jeito nenhum. Eu nem tenho esse número de estatística. Eu estou dizendo que é provável que aconteça. Ah, não. Ah, aqui é só assim mesmo, já está suficiente? Ah, então vamos deixar assim mesmo. Tá legal. Já fiz o meu trabalho, como dizia um amigo meu, já fiz o meu serviço, vou receber o meu pagamento e aí tá tudo certo. Não tá, não. Não tá, não. Você tem que procurar fazer alguma coisa diferente. Onde você estiver atuando, você tem que procurar mudar a realidade, tem que melhorar a qualidade. Porque a gente não está bom, não. A gente não está bem, não. Como país e como engenharia florestal. E aí, o universo da engenharia florestal é bastante diverso, e aonde quer que você vá trabalhar, vai ter uma realidade ali. E aí você vai ter prática. Logo, logo, no começo, sim, você já vai ter prática. Ninguém contrata um recém-formado achando que ele vai ter prática. Ninguém faz isso. Todo mundo sabe que o recém-formado não vai ter prática. Não precisa. Poxa, olha, e uma coisa também que você nunca vai dizer. Ah, eu quero aqui. Ainda mais para peão. Ainda mais para peão. Ainda mais que a gente estiver abaixo de você. Olha, eu estou aqui, mas eu não tenho experiência e tal. Não faça isso. Aproveite. Fecha a boca e abre o ouvido, liga as antenas. A antena é ligada o tempo todo para você identificar onde você pode contribuir. Ou onde é a prioridade você melhorar. Provavelmente, eu te sugiro não, eu estou apostando aqui contigo e eu vou gostar muito se você me der retorno. Tem vários alunos que me dão retorno. Então, se você me der retorno, que isso me ajuda na disciplina, enquanto eu ainda estou. Mas eu gosto mesmo de saber disso, né? Provavelmente você vai ver que não existe, salvo raras exceções, não existe sistema de monitoramento. Não existe a cultura do monitoramento, não existe a cultura da ergonomia, não existe. Tem lugar que não existe a cultura nem do EPI, da proteção individual. Você vai encontrar também. Sabe lá onde é que você vai chegar? Se você for trabalhar no manejo comunitário, sabe lá. A gente não sabe onde você vai trabalhar. Tomara que você trabalhe mesmo. E tomara que você dê o ar da graça, né? Que você melhore a realidade que você chegar. Melhore, que dê para perceber a diferença. Né? Agora, por exemplo, no CREA veio lá uma manifestação que tem biólogo produzindo muda. Pessoalmente, eu não estou nem aí. Mas é porque tem a legislação. Aí tudo bem, tem que cumprir a legislação. No meu parecer, eu tenho que cumprir a legislação. Eu não posso. Mas eu já me falaram isso. Tem agrônomo fazendo manejo no Acre, plano de manejo florestal no Acre. Eu falei, e se dane? E se dane, se o engenheiro florestal não mostra a qualidade, não mostra a diferença do que é você dar uma produção de muda para um biólogo, a produção de muda para um engenheiro florestal, você dá um manejo florestal para um agrônomo, dá um manejo florestal, uma exploração florestal, uma colheita florestal para um engenheiro florestal não ser diferente? Ué, se não é diferente, não é diferente. Cabe ao empresário escolher o que for mais barato. Talvez o agrônomo vai ser mais barato, porque ele não tem atribuição para isso. Quero mais movimento a economia e toca a economia, produz emprego. Então, isso, você tem que se preocupar com isso. E aí, essa debilidade do seu professor de não ter experiência com floresta plantada, você vai suprir, com certeza você vai suprir quando você começar a trabalhar com floresta plantada. Rapidamente você vai começar a trabalhar. Agora, vai ser mais rapidamente, quanto mais rapidamente você souber pilotar o Word, o editor de texto adequadamente, para você expressar essa diferença, souber pilotar a planilha adequadamente, não usando o Word como se fosse uma máquina de escrever, não o editor de texto como se fosse uma máquina de escrever, não usando a planilha como se fosse uma calculadora, e digo mais, em função do conhecimento produzido e da velocidade exponencial de produção de conhecimento no mundo, você não vai ter para onde correr, não. Tu vai ter que eu estou te falando, você vai ter que trabalhar com banco de dados também. Mas eu não vou nem falar para você mexer com banco de dados agora. Seria bom. Mas, pô, cara, pilota o Word, pilota o Excel, domina essa máquina aí.
Essa máquina que vai ajudar muito para você fazer a diferença como engenheiro florestal. Toda aquela modelagem matemática, todas aquelas coisas que de repente você aprende em determinadas disciplinas que são muito complicadas, vou te falar uma. Não conta para ninguém, não. É, você vai usar, na tua vida profissional, você vai usar o que está lá na calibragem. Está lá na calibragem. Razão e proporção. O que você vai usar é razão e proporção, porcentagem, arredondamento, número significativo. É isso, projeção UTM, é aquilo que está lá na distribuição normal, amostragem, erro amostral, erro não amostral. Quer dizer, eu espero que você não use erro não amostral, mas não tem como você eliminar ele completamente, mas você fica de olho nele para reduzir ele no máximo, para sua inferência estatística. Opa! Isso aí tudo eu estou falando de computador. Não estou falando de hardware, não. Não estou falando de motosserra. Desculpe aí. É isso. Estou respondendo já, em geral, reclamações acerca do conteúdo da disciplina. É uma questão pessoal e vai chegar aí. Tomara, eu recomendei na reunião do departamento que no edital de convocação de concurso, direcione para professores, para egressos, doutores, né? Agora só se contrata doutor, para egressos com experiência ou pelo menos formação específica em colheita de madeira. Colheita, eu estou me referindo naquelas definições lá, né? Aquela sugerida pelo Malinowski, não a que existe oficialmente no governo, mas a sugerida pelo Malinowski. Quando eu estou falando de floresta plantada, eu falo de colheita. Quando eu estou falando de floresta natural, eu falo de exploração. É um bom argumento. Melhor do que chamar de colheita, porque ecologicamente parece mais simpático, mais adequado para o mundo atual, que pensa em sustentabilidade. Pensa coisa nenhuma, conversa fiada. Ou então pensa, mas não faz. Aí não adianta nada pensar também, não é? É isso. Gastei, ixi, falei demais, mas eu estava devendo isso. Eu estava devendo isso por causa de comentário aqui e ali. A outra coisa que eu quero dizer sobre a prova. Tem gente. Como teve reunião ontem, sexta-feira, na Câmara Especializada, eu tinha que ler processos para dar parecer, embora até a secretaria sugira encaminhamentos dos processos. A Câmara Especializada só tem 3 engenheiros, então todo o processo são divididos em 3 só. E aí tem que ler, tem que saber. Você pode só carimbar e tocar, mas é o teu nome que está ali, não. Aí tem que ler, tem que ver, olhar. E aí eu não tive o tempo que eu precisava para corrigir todas as provas. Embora, mas a prova toda automatizada é mesmo, mas começa assim. Eu recebo a prova por e-mail e não tem o nome. Nem no arquivo e nem na primeira linha lá, onde tem o índice, para facilitar o trabalho de quem quer fazer certo. A primeira linha é o índice. E a primeira linha está nome, matrícula. Se você foi a pessoa que... A pessoa não, foram várias pessoas que fizeram isso, várias. Então, que não botou o seu nome e a matrícula no primeira linha, eu não vou considerar. Claro que eu vou aceitar, mas você vai ter que pegar o arquivo, escrever seu nome e a sua matrícula na primeira linha e me mandar de novo. Eu vou aceitar, como se tivesse mandado no prazo. Eu vou aceitar, porque às vezes tem um apelido ali no e-mail. Aí eu tenho que pegar aquele e-mail, abrir, ver qual é o e-mail que está lá, e lá no Siga, olhar, chamar a turma, procurar aquele e-mail lá, que às vezes parece com o nome da pessoa, às vezes é só um resumo do nome, às vezes não é. Às vezes o e-mail não tem nada a ver com o nome da pessoa. Então eu tenho que procurar lá qual é. Aí daí eu tenho que voltar lá no arquivo e renomear. Eu não vou fazer isso. Eu comecei a fazer, eu falei, não. Então você vai fazer o que a gente combinou. Estava lá na primeira planilha que eu joguei a bola redonda para você chutar. Não tem como jogar uma bola mais redonda. Aí você não preenche a primeira linha, o nome e a matrícula. Então você vai fazer isso, vai preencher o nome,
a matrícula, e todas as vezes que você receber um documento, não é a próxima prova, não. Todas as vezes que você receber um documento, que você receber um edital para concorrência, né, para apresentar um orçamento, você tem que ler. Eu já contratei recém-formado, já trabalhei com recém-formado, que pega a ficha de campo, já falei isso, vou falar de novo, porque você cometeu o mesmo vacilo. Pega a ficha de campo, só porque está escrito DAP lá, só para estar escrito nome vulgar lá, acha que já sabe. Não precisa ler a metodologia. Aí quando tem uma árvore morta, e a gente usa muito árvores mortas, para madeira, às vezes eu já falei que a sucessão secundária é um contínuo na floresta, né? E aí você tem que você aproveita árvore morta, árvore oca, você aproveita. E aí o cara vai lá, quando chega nome vulgar, morta. Meu Deus do céu. Por quê? Porque não leu a metodologia. Então, como é que você quer participar de um edital se você não lê? Você me mostrou que está arriscado, você vacilar. Te derem um documento para ler, para você dar poxa, não queira saber o que é chato ler documento. Ainda mais documento que não é bem escrito. Nossa. Ainda mais processo. Processo que de repente chega na tua mão pode aparecer. As coisas se repetem, os argumentos. Mas o que você tem que fazer? Não tem outro jeito, tem que ler. Você vai ter que dar um chameigão lá no final, não é? Então, você vacilou, você comeu o mosco. Eu estou falando de novo, e eu já tinha falado, que você não teria lido a metodologia e provavelmente teria colocado morta na coluna nome vulgar. E não teria nem medido a árvore morta. Ainda mais se tiver caída, pula pela árvore morta, que eu posso usar dependendo da espécie, que ainda dá para identificar. Se não der para identificar o estado físico do fute, eu quero ele para lenha, para energia, ou se dependendo da espécie que dá para identificar Itaoca, eu quero ela para bueiro. Você vai ver lá bueiro em estrada, vai entrar lá em estrada. Eu quero ela para bueiro. E aí você faz uma avaliação e não se acha no direito, não, já recebi o meu diploma de engenheiro, de engenheira, eu já tenho autoridade aqui para preencher esse formulário. Não, tá errado. Você tem que ler. E você cometeu esse vacilo, porque você estava afoita para fazer a prova, para se livrar da responsabilidade, tá certo? Querer apresentar trabalho logo, mas você cometeu. Primeiro, não leu nome, matrícula. Você vai pagar esse mico, você vai preencher o nome e a matrícula e vai me mandar de novo. A outra coisa que é o vacilo que fez você nem olhar direito e já responder logo as perguntas e me devolver para mostrar a produção, para se livrar da obrigação, é muito característico de recém-formado também. Eu já falei. Não se espera experiência de recém-formado. Para vocês, então, é pior ainda. Eu lamento muito, falei sobre isso. Porque vocês não estão, com essa desgraça dessa Covid aí, vocês não estão tendo tempo nem de ter contato físico, a gente não teve tempo nem de se ver. De ter aula prática, de calibragem. Tem a calibragem na prática também. Calibragem de equipamento, você tem que ter intimidade. Isso é ruim. Pegar um recém-formado, bota uma trena na mão dele, bota uma bússola de precisão na mão dele, e ele não tem intimidade. Isso é ruim. Tem que dar uma resposta rápida e aí se atrapalhar. Né? Isso é ruim. Isso é ruim, mas não tem problema não. Você não vai perder o emprego por causa disso. Não vai. A sua evolução é que vai mostrar. Mas o recém-formado, que não deve nunca dizer não tem experiência, porque o cara que contratou ele sabe disso, o chefe dele sabe disso, e o peão não é para saber. Pode imaginar, mas não é para saber, porque você abre a guarda quando você faz isso. Porque você não tem que ser amigo de peão. Você não tem que ser amigo. Você não tem que procurar ter intimidade, ser a pessoa popular. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem que só trabalhar e definir as coisas. Não é? E aí, quando você vai trabalhar, a mesma coisa que faz o cara já se achar no direito de mudar a metodologia. Por quê?
porque não, de repente não fez a calibragem direito, né? Na formação dele. Não é na disciplina, não. Na formação dele. Aquelas coisas que estão lá na calibragem. Erro amostral, erro não amostral, precisão, exatidão. Então, nessa, a mesma coisa que fez ele mexer lá, se achar no direito de mexer na metodologia, de alterar a metodologia, porque não leu a metodologia. Também ele quer também mostrar serviço. Ele é bem intencionado, mal formado, mal instruído, mas é bem intencionado. Aí o que ele vai querer fazer? Fazer rápido, mostrar produtividade. Errou, peão. Errou, cara, errou. Vai errar. Errou de procedimento e vai errar no resultado. Voltamos lá, o erro amostral, o erro não amostral, precisão, exatidão, a inferência, estatística, né? A própria estatística descritiva. Errou. Vai ser só mais um papel. Papel aceita tudo mesmo, não é? Então, você não corre. Você correndo, você erra. Você causa acidente em você ou em alguém. Você não corre. Você não faz isso. Você anda devagar. Você faz com calma. Você não tem experiência. Então você precisa cuidar mesmo, cuidar com calma. Isso vai te distinguir. Isso vai te caracterizar como um técnico. E aí, a lida com o erro também. Não estou falando agora não de erro amostral, de erro não amostral também, não. É erro mesmo. Pô, fiz a conta errada aí, puta merda. Desculpa. Fiz a conta errada. Ter intimidade com isso também. Com o erro dos outros, com o próprio erro, com se colocar numa reunião. Quem participou de centro acadêmico vai ter mais facilidade para isso. Tem empresa até que prefere esses caras, porque eles trabalham em equipe melhor. Aí você vai aprender essas coisas. Você não sabe tudo. A escola tem a sua limitação também. Teus professores também têm a sua limitação. Então, pronto, você vai aprendendo. Mas o teu calibre vai ser, que você vai mostrar, vai ser no seu procedimento. Vai ser no seu critério. Aí que você vai... Ih, rapaz, esse cara é bom. Esse cara é bom. Ou essa menina é boa. Ela tem responsabilidade. Ela faz com... Ela não tem medo de dizer errei, não. Não tem medo de dizer errei, não. E aí, de admitir, não ficar defendendo o erro. Primeiro para pensar. Peraí, eu vou pensar. Estava errado mesmo. Ou então, não. Não estava errado, não. Eu acho que a tua análise está certa em determinada parte, em parte tal e tal. Aí tá. Aí depois que você tiver experiência, aí sim. Aí você vai poder fazer a coisa correndo, certo? Não. Errado. Nunca você vai fazer uma coisa correndo. Nunca. Ou existe a vida como ela é. Vai acontecer de você ter mesmo que fazer correndo, mas quem tem prática de fazer as coisas corretas, com critério, não deixando passar nada, vai ter mais agilidade. E aí vai poder apertar um pouco sem correr risco de errar, né? Ou aumentando, ou diminuindo a possibilidade de errar. Não é? Então, é isso. Eu estou falando isso por causa daquelas primeiras linhas e não foi todo mundo, não. Foi muitas pessoas cometeram esse vacilo. Você vai ver lá a planilha que você me mandou, vai olhar lá e vai preencher e vai me mandar de novo. Tá beleza? No mais, já aborreci vocês suficientemente. E a gente pode, então, dar continuidade à discussão. A Letícia mandou um alerta, obrigado, Letícia, dizendo que havia um erro na prova, na questão 9, que tinha duas questões 9. Foi um erro mesmo, Letícia? Então, é só vacilo, é só botar 9A, 9B. Tá beleza? Porque tá super relacionado 9A e 9B. Tá beleza? Professor, Oi, é a Estela aqui que tá falando. oi. O senhor tem alguma previsão de quando vai dar a nota? Claro, eu já podia até ter saído se eu não tivesse me chateado com a planilha. Mas você mais ou menos sabe quanto você tirou, né? Eu sei que dá essa ansiedade, deve sair essa semana. Essa semana até sexta-feira, senão no começo da semana que vem. Antes da próxima aula vai sair. Tá bom então. Era só isso mesmo. Valeu. Obrigada. Pô, mas olha só. Não, quem falou agora? Estela. Estela, agora você está obrigada a fazer algum comentário
sobre algum ponto, ou algum slide, ou algum ponto que eu botei no YouTube. Você está assistindo os vídeos? Está acompanhando os Tô vídeos no prazo? assistindo. Está assistindo? Então Tô. pronto. Você, melhor do que ninguém, pode fazer alguma crítica destrutiva. Qual foi o pior momento, meu pior momento nos slides que a gente assistiu até agora? Agora você vai começar. Se você está andando no ritmo, Tá, eu já sei o que que eu tenho pra aê! reclamar, mas eu fico, Tem como é que eu vou graça. dizer? Um pouco sem graça de Faz dizer, porque é parte. uma coisa uma coisa que o senhor já comentou na aula. É porque eu acho que às vezes é para falar da matéria ou da didática? Das duas coisas. Das duas coisas. Tá, com relação à matéria, não tenho muita coisa assim a criticar, Então, crítica é pouca mas coisa. Não tem muita coisa, crítica é pouca coisa. Mas é que eu acho que os vídeos, assim, comparado com outras disciplinas que eu estou fazendo, os vídeos acabam sendo muito longos. Então, às vezes, quando você vai estudar, tipo assim, o vídeo é infinitamente mais rico do que só o slide puro. Então, às vezes, você quer voltar no vídeo para relembrar alguma coisa, e aí, às vezes, você não consegue, tipo, demora muito para você achar o que você quer, porque os vídeos são muito longos. Mas. Porque, na verdade, a aula é um pouco longa, mas assim, cada professor tem o seu jeito de dar aula e tal. Enfim. É, é isso que a menina falou aqui agora no chat também. Ah, eu não vi, eu não tô lá. Eu vou voltar pra lá. É, Mas é... era só essa minha crítica mesmo com relação aos vídeos, que eu acho que eles Ah, são bem longos para a tá. gente poder estudar para a prova, entendeu? Tipo assim, para mim, Entendi. eu achei que ficou. Se você acaba perdendo muito tempo até você achar, tipo, uma dúvida pequena, às vezes, Aham, entendeu? aham. Mas era só isso mesmo que eu tenho para Pô, criticar. eu já te agradeço e vou te falar. Eu fui me assistir duas coisas. Você falou, para melhorar, e pra, a qualidade e para editar também. Eu fui me assistir e eu achei coitado dos alunos, cara. Pelo amor de Deus, deve ser barra pesada mesmo. Eu sou solidário a vocês. É verdade isso. Eu não sei. Eu botei esse fone de ouvido aqui para desligar o alto-falante, para se o Rapa do Tacho que não for estudar e eu não, e pelo menos o alto-falante, o que vocês falarem, não atrapalha, desculpe a concentração dele, e eu tenho que falar baixo, eu não consigo. Eu acabo falando alto, porque é para falar para a turma inteira, sem microfone. Fala para peão, não é nem na universidade, antes. Para falar para peão, você tem que se fazer ouvir. Então eu não consigo mais, eu não sei, eu acho que já estou velho o suficiente para baixar. E essas coisas, eu via eu falando, né? Vi um vídeo, e eu falei, pô, essa turma tem que ralar. Aí eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, além de ser difícil para mim me mudar, eu não consigo nem falar mais baixo, agora eu vou falar mais baixo porque eu lembrei. Daqui a pouco eu vou estar falando alto de novo. Eu não consigo. Segundo, eu fiquei devendo o vídeo porque atolou, na linha de produção, atolou um. Por quê? Porque justamente fazendo uma crítica, uma pessoa se expôs muito, e eu falei, pô, não posso botar esse vídeo no ar, eu tenho que tirar. Só que eu não sei. Eu não sei editar. Eu poderia fazer isso, mas eu acho que eu teria que editar tudo. E aí fica difícil fazer isso, né? Se eu não tivesse de saída, aí eu ia até refazer vídeo. Mas como eu já estou, já era para ter saído. Já estou batendo na porta. Por que eu estou conversando fiado aqui? Porque eu já era para ter saído mesmo, só depende da burocracia. Uma hora cai a ficha lá, sei lá. Mas aí, pra mim, eu acho assim, pô, refazer isso, vai me dar um trabalho danado. Editar, eu não sei editar. Se você tiver um YouTube que ensina a editar vídeo MP4 de algum software, porque só para fazer isso aqui eu estou usando 4 softwares. Então, se você tiver uma videoaula no YouTube, não daquelas videoaulas monstruosas, a lá professor Francisco Cavalcante, uma videoaula curta e grossa. Pá, pá, pum, pum, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assado. Que até tem material, até muito.
Mas aí, cara, não vou ficar dando essa palestra, não, já tenho que estudar tanto software. E frequentemente eu peço ajuda aos universitários aqui para resolver uma parada. Aí daí, se você tiver, eu até posso fazer isso, procurar fazer isso, editar, mas não me comprometo, não. Porque eu posso me atrapalhar mesmo e posso ter dificuldade. Como fui eu que falei, eu posso ter dificuldade de saber o que você acha que vale a pena cortar ou que não vale a pena cortar. Como? A outra questão, que é aquilo que eu já falei, que eu vou te recomendar, é acelerar a velocidade do vídeo, né, para você chegar mais perto e olhar atrás. Olha atrás, que atrás ou do lado, em algum lugar, tem um slide que fala do ponto que eu estou tratando. E aí, não é esse slide, não. Primeiro você olhar os slides, eu quero esse ponto aqui. Aí você olhar no vídeo, que trata daquele assunto, e aí olhar o slide que está atrás. Porque no mesmo vídeo eu passo vários slides, não é? Então, usar esses dois macetes. Os 2 minutos, a velocidade até dobrada e baixar o slide. A outra questão que você pode fazer também, aí eu sugiro que você não faça isso sozinha. Por quê? Porque aí pode me tomar muito tempo. Você juntar quem mais, vocês certamente deve ter um grupo do WhatsApp. E aí vocês se juntarem num grupo que tem a mesma questão, as mesmas dúvidas sobre o mesmo ponto e pedir uma reunião específica. A outra questão é anotar isso para que nesse momento síncrono que a gente está, você chamar essa questão. Se for uma questão de coisa que eu não vou me lembrar na hora, de um slide lá, que eu não pô, essa daqui realmente eu não me lembro como é que eu deduzi. Eu me lembro sim, eu acho que a dedução é a coisa que você faz de novo. Mas uma coisa assim, eu posso até não responder na hora, mas eu anoto e respondo em seguida. Respondo em seguida. Se eu posso, só não estou dizendo que se você botar assim na hora, assim, na lata, que eu vou dar a resposta. Nem deveria fazer isso, nem você profissionalmente. Você não é obrigado a ter tudo de cabeça, não. Para isso que a gente tem computador, não é? É isso. Ah, obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado. Já vi aqui. Beleza, beleza. Ó, às vezes, agora que eu tinha esquecido pra tu ver, eu tinha esquecido de abrir esse negócio para ver o que o pessoal está escrevendo. Eu até, quando eu participo de reunião, eu faço mais isso também. Eu não ligo nem câmera, nem microfone, eu só escrevo também. Deixa eu falar, vou pegar esse vídeo, vou baixar aqui, mas eu quero assim, ó, eu quero que vocês me mandem, porque assim, tem zilhões de horas de vídeo ali. Eu posso me comprometer a editar os próximos vídeos a partir de hoje. Ah, sim, deixa eu falar. Como eu não sabia editar, aí foi um parto para tirar aquela parte que eu achei que não seria muito adequado botar lá em cima, para não expor a pessoa. E atolou. Mas já não. Agora, hoje mesmo, vai esse vídeo, assim que terminar a nossa conversa, ele já vai lá para cima de novo. De novo, não, vai lá para cima já automaticamente. Agora não tem, a não ser que venha um ou outro que eu tenha alguma coisa necessidade, né? Ética, vamos dizer assim, de editar. Agora, se for uma questão assim de didática, de perda de tempo, aí é o seguinte, como tem muitas horas de vídeo lá, aí vocês têm que me ajudar. No caso, não precisa combinar todo mundo, não. Você, professor, eu acho que esse vídeo aqui, naquele ponto ali, aí quanto mais você me ajudar, mais fácil. Precisa ser, aquela parte ali pode ser cortada. Tá certo? Aí você me ajuda. Não, eu vou ter que começar lá desde o começo.
E aí vai demorar até chegar onde você quer. Tá feito? Mas eu sei que é barra pesada mesmo. Ah, mas eu vou falar uma outra coisa a esse respeito. Você pensa assim, né? Puxa, eu queria ter que os professores fossem todos do jeito que eu gostaria de ser, ou que eu gostaria de ter, ou que todos os professores fossem iguais àquele, ou aquela, ou mais ou menos entre aquele e aquela, sei lá. Você tem uma preferência, é verdade. Mas você tem que aprender a se virar com a adversidade. Não importa o que você tem, o que importa é o que você faz com o que você tem. Por quê? Porque quando você for trabalhar num lugar, você não vai poder escolher nem o seu chefe, nem o seu patrão. Eu fui um cara meio inquieto. Se você vai olhar o meu currículo, você vai ver que, em média, eu fiquei 3 anos, em média, eu fiquei 3 anos no emprego. Eu fui um cara, assim, vamos dizer assim. Bom, aí, quando eu achava que eu não conseguia mais mudar ali, aquela realidade, que eu já tinha aprendido tudo que eu já podia aprender ali, e tinha uma oportunidade, eu nunca saí para ficar, nunca faça isso. Sai do emprego para ficar desempregado. Nunca. E nunca, não, esse emprego não é bom para mim, não vou pegar ele agora. Também não faça isso. Ainda mais recém-formado. Não importa o que você tem, importa o que você faz com o que você tem. Então você vai pegar mesmo. E às vezes, pô, agora não, nesse degrau aqui eu já tô. Eu posso então alcançar outro degrau maior. Quando é que tem um degrau maior aí? E normalmente no mercado, as coisas aparecem para você. Naturalmente as coisas aparecem para você. E aí porque você vai se conhecer, você vai conhecendo as pessoas, né? As pessoas também vão te conhecendo. Aí você pula de galho. Então eu fui uma pessoa meio inquieta. O professor Valdinei, uma vez, até fez uma crítica para mim, não direta para mim, mas falou: o Chico precisa criar limo. Ele não fica quieto num canto, ele tem que sentar num canto, ficar quieto num canto. E eu realmente não recomendo fazer isso. Para mim foi muito divertido, mas eu não recomendo fazer isso, não. Eu deveria ter insistido mais em determinados lugares. Mas por que eu estou dizendo isso? Você pode até fazer igual você dá uma de maluco e pular de um lugar para outro, tipo, ficar escolhendo emprego, ficar escolhendo patrão, ficar escolhendo equipe, escolhendo colega. Mas fica mais difícil você subir se você fizer isso. E você vai poder escolher quem está abaixo de você se você subir, não é? Você vai poder ir montando a sua equipe, que vai te tornando mais forte. Trabalhando isoladamente fica mais difícil. Você está sempre chegando num lugar novo. Mesmo que você chegue bem chegado, chegue bem aceito, você está chegando num lugar novo. Vai ter que conhecer todo mundo de novo, montar teu barraco de novo, sabe? Montar a tua. Né? Vai ter o eterno começo. Vinícius de Moraes, não é? Nunca fez boda de qualquer coisa que fosse, né? Sempre na eterna adolescência. Aí daí você, da mesma forma que você tem que aprender a lidar com professores que você não gosta, você também vai ter que aprender a lidar com equipe e chefes, coordenadores, que você também não gosta, não simpatiza. Você não deve se preocupar com isso, não. Você não deve se preocupar com isso. De novo, não importa o que você tem que mapear direito o que você tem, e aí importa o que você faz com o que você tem. Qual é a sua capacidade de melhor produzir naquela realidade. Então, estou aguardando. Estou aguardando duas coisas. Agora, por enquanto, eu não estou devendo nada. Só estou devendo editar textos depois que vocês me... Estou devendo só aprender esse software que vou olhar e vou ver se for daquele... Já falei. Se for daquele vídeo compridão, que o cara demora... tipo, você vai fazer um curso de banco de dados. Ah, vou fazer um curso de banco de dados. Vou fazer um curso de Excel. Vou fazer um curso de Word. Não, então faz isso não, cara. Não faça isso não. Pega videoaula curta. Quer dizer, você pode até fazer, mas a produtividade desses cursos é muito longa para justificar o preço que você vai pagar, mesmo que seja de graça, o preço que você vai pagar em tempo. Não é? Então, se esse vídeo for daquele que o cara começa a doar, depois de falar doar um tempo ele passa pro B, aí talvez eu não... Talvez eu já Professor, até visto ele. Oi. esse vídeo aí é bem curtinho, são 11 minutos, ele mesmo fala, é para mais de 50 anos, para quem tem dificuldade de aprender novos softwares, essas coisas assim, é bem dinâmico. Então é meu mesmo, deixa comigo. Agora eu me comprometo a estudar ele, mas agora vocês têm que me orientar, eu vou ver aí qual que é a prioridade.
qual que é o vídeo lá que tá pior. Aí eu vou trabalhar pelos vídeos que tiverem mais indicação para serem editados, tá beleza? Pronto, já tá beleza, tranquilo, 11 minutos para mim tá valendo. Valeu, Luiz, obrigado. O que mais? Assim, não esqueça de assim que acabar a aula, se foi o seu caso, dá um confere lá, de botar o seu nome, a sua matrícula e cair a ficha. Para cair a ficha de você nunca mais deixar de ler tudo com cuidado, qualquer documento que chegue na sua mão. Não é? Às vezes você pode ser desqualificado numa concorrência porque não cumpriu determinada. Rapidinho. Ainda mais se for concorrência. Lógico que o teu concorrente vai procurar derrubar de qualquer jeito. Você não vê como é que é no STF? Né? Você não vê como é que é? Os argumentos para soltar bandido, os argumentos que são utilizados. Não estou falando, não tem bandido em especial, não. Não estou falando isso, não. Não tem bandido preferido, nem bandido amigo. Não, eu estou falando disso, não. Eu estou falando o que os advogados fazem. Aqueles advogados caríssimos, tipo o Cacai, que pegam um erro de processo. Um erro de processo. Não é se o cara é culpado ou se o cara é inocente. Mas o que está valendo, ó, pela lei, ele tinha que ter feito isso. Ele não fez isso, o advogado de defesa. O promotor não fez isso. Então, libera o traficante ou qualquer bandido que seja. O IBAMA, na época que eu estava lá, na época que eu estava no IBAMA, eu fiquei por 5 anos prestando consultoria para o IBAMA num projeto específico, na época que o professor José de Arimatea estava lá, e depois que ele saiu eu ainda fiquei mais um tempo, que me chamaram para ficar mais um tempo para dar continuidade. Bom, mas na época que eu estava lá, você sabe quanto é que o IBAMA recolhia de multa? Quantas pessoas fazem coisa errada na Amazônia? Eu trabalhava com a Amazônia. Quantas pessoas fazem coisa errada na Amazônia? Meu Deus, cara, mais fácil é perguntar quantas fazem certo. Quantas pessoas fazem certo na Amazônia? Conta nos dedos. Conta nos dedos é uma expressão. Quem tem esse número? Ninguém. Mas se você andar no mato, se você andar por lá, ver a vida como ela é, todo mundo faz quase tudo errado. Às vezes não é nem... Não, errado tecnicamente, aí vai ser um ou outro que não. Agora, errado legalmente, que eu tô falando. Coisa que não pode. Errado legalmente. Aí daí, quantos caem qual é a probabilidade dele ser pego, de um fiscal achar ele? Imagina, você é um fiscal, você é um grupo de fiscais. Procura a estatística aí. Outro dia alguém estava falando, eu não me lembro, mas é ridículo o número de fiscais para cuidar da Amazônia. Tomando todos. Imagina esse mesmo número de fiscais para tomar conta da Europa. Porque a Europa Ocidental cabe na Amazônia. Então, aí fica mais fácil de ver. Porque a Amazônia, a gente fala Amazônia, 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 aí a gente resume. Não é. São realidades completamente distintas. Completamente distintas. De bioma, de bioma, desculpe. De floresta, de topografia, de gente, de economia, de atividade agrícola. Completamente, realidades completamente distintas. Então, procura saber, quantos fiscais tem. Qual é a probabilidade de um fiscal pegar um cara desse que está fazendo errado? Pensa desses fiscais estarem fiscalizando a Europa, que tem toda a infraestrutura de transporte para você chegar em qualquer lugar rapidamente. Agora você está falando de Amazônia. Qual é a probabilidade de alguém pegar um cara caçando onça, matando uma onça, matando um viado, matando um porco, caçando um porco, comendo um porco, desmatando? Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade dele rodar? Tá bom, mas alguém faz, porque esses fiscais não ficam parados, né? Aqueles que não pegam propina para resolver, me ajuda que eu te ajudo, dançam. Não, aqueles que não estão desse time, né, acaba dançando. Tem fiscal que não tem acordo. Beleza, esse é o correto. Vai lá e ferra o cara. Na época que eu estava lá no IBAMA, 3%, cara. 3% do que era aplicado, que vira multa, então já passou por uma peneira absurda, virou multa, mas não são dois fiscais, são vários fiscais, trabalhando o ano inteiro, ou quase o ano inteiro, ou principalmente nas safras, e aí vira uma quantidade de multa grande, não é? 3%, cara, virava dinheiro pago de pagamento. Por quê?
processo derrubado. Processo derrubado para advogado. Como? Por vários motivos, não cabe aqui dar detalhe, mas é isso, eu tô dizendo isso. Só 3% era realmente virava multa por causa de erro de procedimento. Eu estava falando de erro de procedimento, mas estou falando do cuidado, né? Do cuidado no ler, no escrever, no propor. Você pode fazer uma proposta participando de uma concorrência. Pode, fazendo juntando uma galera assim, de quem vai fazer o quê. Todo mundo tendo o seu valor, que você já conhece, já deveria botar no seu banco de dados as pessoas que você conhece, porque eles vão ser da sua geração e já vai colocando nome, e-mail, já vai colocando para pegar um trabalho. Não precisa fazer uma empresa, uma sociedade, eventualmente faz para executar uma determinada concorrência, né? E de repente, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro nas florestas nacionais e os órgãos estaduais da Amazônia nas florestas estaduais, e ainda tem floresta pública também, mas é FLONA, Floresta Nacional. Mas não sei se tem floresta estadual para concessão no sul. Mas no norte tem, em vários estados. Quando vai haver uma concorrência para concessão florestal, que é um grande lance, você poder trabalhar com manejo sem precisar investir em capital, sem investir em terra, não precisa investir em terra, comprar terra, você entra só com o resto, terra já vai dar uma força danada. Aí você, para o órgão botar em licitação, você pode montar uma pequena empresa, tá sempre olhando lá no site, a economia está em baixa, então tá tudo ruim mesmo, mas está sempre olhando lá no site e vendo licitação. Licitação. O ministro Tarcísio não para. Só de não ter mais corrupção, ele consegue fazer um monte de coisa. Só de tocar obra inacabada, ele tá terminando um monte de coisa que ele nem começou, só tá terminando mesmo. Porque já tinha rolado a propina, já tinha rolado, abandonado e tal. Então ele não para. Então, quando vai fazer uma linha de transmissão, quando vai fazer uma estrada, né? Ele é da infraestrutura, né? Mas quando vai fazer uma estrada, uma ferrovia, tem que ter, tem um EIA-RIMA, tem tem procedimento, tem que ter, muitas vezes não, tem que ter inventário. Para o EIA-RIMA tem que ter inventário. Então não é só órgão de concessão florestal, não. Você tem que olhar, e está sempre olhando, e às vezes tem uma licitação para inventário florestal, por exemplo. Aí você pode fazer, não precisa ter dinheiro, ou quase nenhum, para você poder entrar numa concorrência e de repente ganhar, por causa do preço. Eu já falei, uma vez eu fui contratado, quando essas empresas que fazem o serviço, que elas ganham, essas empresas que fazem o serviço e ganham, aí elas ganham primeiro uma parte do dinheiro, tá certo? Depois ela ganha você pega, eu falei, leia o documento, cara. Você não leu a primeira linha da planilha que eu te mandei. Passei uma bola redondinha, cara. Você não leu a primeira linha, cara. Aí tá, leia o documento, leia tudo, para você fazer uma proposta. Não jogue conversa fora. Faça uma proposta. Use o teu computador. Use a máquina que você tem que saber usar. Escreva direito e faça uma proposta. Você vai ganhar. Quer saber? Essas empresas, depois que às vezes você pega um termo de referência que é super curto. Não é bom. Termo de referência super curto é um perigo. Porque você fica à mercê do cara que vai receber o teu trabalho. O cara que vai receber o teu trabalho vai dizer que se é aquilo que ele estava pensando ou não. Então é melhor ter um termo de referência. Não tem que ter. Puxa, mas o termo de referência é muito grande. Que bom! Que bom. Ele é a sua segurança. Leia com cuidado. Leia com cuidado, anote, leia com cuidado. Aí foi para você fazer uma proposta para ganhar. Entra para ganhar. Não entra para tentar, entra para ganhar. E aí, cara, para você ter uma ideia, essa empresa que ganhou, nossa. Pra você ver para o que eu estou falando. É o que eu sempre falo. Pô, cara, faz a coisa com capricho, faça a diferença. Aí, o que eles fazem? Como eles vão receber uma auditoria, muitas vezes eles contratam um profissional para olhar lá, fazer uma que sai mais barato. Ele chega lá, olha, fala tudo que vai acontecer de errado, e aí você paga uma grana para ele, mas essa grana é muito menor, o prejuízo é muito menor, a não ser que você se garanta. Mas se você não se garante, é melhor você contratar ele,
Porque vai ser muito mais barato do que chegar a fiscalização do órgão que te deu concessão de alguma coisa, que seja para fazer um inventário, né? E aí interromper teu pagamento, interromper o serviço. Está suspensa. Aí você caiu na burocracia. Imagina, você cair na burocracia do serviço público. Imagina, do serviço público brasileiro. Imagina. Pô, isso é a pior coisa que pode acontecer contigo. A pior coisa que pode acontecer com você é você cair num processo desse. O sistema, o procedimento, isso você deve ter experiência com isso. Quando você contrata, até não estou falando nem só de serviço público, não, empresa privada também. Quando você contrata e você vai pagando e vai recebendo, dá tudo certo. Se tem alguma zebra no caminho para você receber teu dinheiro de volta, para você ajustar o serviço, aí dependendo do lugar, na maioria, certamente você já deve ter sido, na tua casa, deve ter sido vítima dessa coisa, quando alguma coisa acontece no processo. Porque às vezes chama de pós-venda, às vezes não, mas alguma coisa acontece no processo. Então, o que você não quer é isso. Então, eu fui contratado para fazer isso, para chegar lá, olhar, ver o que estava de errado ali, que era o que os fiscais iriam verificar. E barbaridade. Barbaridade, barbaridade. Eu falei, cara, como é que essa empresa ganhou aquela licitação, cara? Como é que ela ganhou a licitação? O que será que ela botou no papel? Se é papel, tem tanto. Como que ela ganhou, cara? Porque não é só preço, não. Não é só o preço que você coloca, não. Certamente, dentre aqueles que foram qualificados, ela apresentou o menor preço. É verdade. Tem a classificação e depois tem a eleição. Tem os pontos eletivos, dependendo da licitação que você está, da concorrência que você está participando. Não é? Então, termo de referência. O termo de referência é muito curto. Opa! Plano de trabalho. Eu vou apresentar um plano de trabalho no qual eu vou botar a minha interpretação e o que eu vou fazer de acordo com o que eu estou interpretando nesse termo de referência. Esse meu plano de trabalho vai ser bem elaborado, vai ser elaborado tecnicamente, e eu vou submeter. Uma vez ele aprovado por quem está me contratando, aí ele passou a ser lei. Aí eu posso fazer aquilo que eu acho que estava ali naquele termo de referência que ficou curtinho, estava curtinho, mas porque agora aquele plano de trabalho foi aprovado. Em geral, isso já até faz parte de muita licitação, aprovação do plano de trabalho, quando a empresa mostra o que ela está interpretando do termo de referência, mas eu estava dizendo que quanto mais curto o termo de referência, mais risco para você. Né? Quanto mais comprido, termo de referência grandão. Não, que bom. Vamos ler ele, vamos ver o que ele está dizendo. Que aí a gente já sabe em detalhe o que tem que fazer, não é? Dá menos problema lá na frente. De qualquer jeito, um plano de trabalho. Um plano de trabalho aprovado pela contratante. Isso pode ser uma licitação ou também pode não ser uma licitação, não. Pode ser um contrato com empresa. Um contrato direto com empresa. Para deixar claro, para você não jogar dinheiro fora e principalmente mesmo você não ter que voltar para o campo. Que é o pior dos mundos. É o pior dos mundos você voltar para o campo. Porque é caro. Por causa da logística. É caro. Não sei, cara. Eu tô falando disso, tô falando lá no norte. Aqui, de repente, não é que o pessoal vai fazer inventário, dorme em hotel, toma café da manhã no restaurante, aí almoça no restaurante. Aí aqui já não é mais minha realidade. A realidade que eu tô acostumado. Tá beleza? Ó, enquanto não ficar me provocando. Opa! Uma dúvida, não tem a ver com a matéria, não. Vai ter esse feriadão aí de 10 dias. Semana que vem vai ter aula normal ou não? Olha, nas disciplinas de optativas, a gente combinou, a gente conversou sobre isso, e a gente vai se reunir, porque a gente tem pouco tempo, e a gente discute muito. Vocês sabem que eu sou prolixo, né? Uma crítica também que já me fizeram, há muito tempo me faz essa crítica. Aí eu falei, pô, a gente não tem tempo a perder, não. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Agora, se vocês... eu não posso obrigar, não. É que lá perguntaram, eu falei, depende, vamos tocar? Vamos tocar. Mas não sei se vai todo mundo. Mas são turmas bem pequenas mesmo. Né? Aí, que vá um.
Então, 13 horas na semana que vem, extraoficialmente, eu vou plugar aqui, eu vou ligar aqui uma hora. Às 13 horas eu vou plugar. Mas se não tiver nenhuma questão, quem aparece, eu vou ficar lá só uns 15 minutos plugado, eu posso estar fazendo outra coisa, eu só estou plugado. Aí depois eu desplugo, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre a matéria, né, aí você entra que eu vou estar aqui. Mas não vai contar como aula, não. Não vai ter aula, não. Quer dizer, oficialmente tem que seguir a regra. Não tem aula semana que vem. Se você quiser, se alguém quiser esclarecer alguma dúvida sobre a matéria, então eu vou estar aqui. Pelo menos durante os primeiros 15 minutos, até aparecer alguém. Se ninguém aparecer, depois eu desligo. Beleza, professor. Aqui, alguém falou aqui, ó, portal UFRJ sobre o funcionamento da UFRJ. O Lucas, Lucas, tá dizendo aqui que, desculpa, quer dizer que não vai ter, a Rural tá falando que não vai ter? Ou vai ter? Normalmente a Rural, quando é federal, ela para... Que vai ter aula, professor. Ah, vai ter aula? Ele falou, vai ter aula. Ah, então pronto, vai ter aula. Vai ter aula oficial. Nos encontramos lá. Mas, por favor, cara, se eu ficar olhando pra tela, olhando vocês aí, sem estar olhando ninguém, na verdade, tô olhando só foto e letra e figuras, se eu ficar olhando pra tela, eu fico arrumando o que falar. Senão a gente parece doido, né? Aí eu arrumando o que falar, aí eu fico dando dica. Mas eu quero que vocês perguntem sobre a disciplina, sobre os vídeos lá. Eu posso editar o vídeo, me comprometi a ver o vídeo, me comprometi a fazer isso, a ver o vídeo lá para aprender a editar. Vou editar, devo editar aqueles que forem mais votados, vamos dizer, mais indicados como prioridade, começar para aqueles de prioridade. Mas sobre aquele vídeo específico que você viu que era ruim de ouvir, porque eu demorei muito para explicar uma determinada coisa, ou que eu fiquei falando de outra coisa, igual que eu estou falando agora de outra coisa, você pode perguntar sobre ele. Então, pô, aquele ponto tal. Aí eu falo ele aqui, eu chamo o slide aqui e apresento ele de novo. Se ninguém tiver nenhum questionamento, eu posso apresentar a aula novamente. Tá? Já gravo ela e deixo lá, como eu vou fazer com essa conversa que a gente está tendo aqui. Beleza. Beleza. Falou. Então, tá, da parte que passou então com a prova, você quando pegou a prova, se você é dos bons, você pegou a prova, ou das boas, se você pegou a prova, você não quis saber de cola. Era você e ela aproveitou que é computador, opa, não vou precisar nem escrever, ele não vai ter dificuldade de dizer, porque eu já reprovei não. Eu já reprovei questão, eu já dei 0 em questão, que a pessoa fez correto, mesmo eu falando, forçando a barra, isso aqui até um 4 mesmo. Dá para até entender. Mas meu 4 é assim, professor. Eu, infelizmente, 0 na questão. Às vezes eu descontava um pouco, às vezes eu descontava, dependendo. Se era um acidente, podia descontar um pouco. Se era repetido, recorrente, eu falei, não, cara, não faz isso não. Não faz isso comigo não. Aí daí, pra quê? Porque você não pode deixar dúvida pro digitador. Não é o digitador que vai decidir se aquilo é um 1, é um 4, é um 9. Pensa bem. Dependendo, tem 9 que parece 4, tem 4 que parece 1, tem um que parece 9. Aí é diferente, é 9 vezes a coisa. Pode ser até 9 vezes aquele valor ali, dependendo de onde ele está, né? Dentre os números significativos. De qualquer jeito é erro, né? E aí, fazendo planilha, você não teve problema, esse problema você não teve. Vai ter só nas fichas de campo se você não estiver usando um coletor de dados. E às vezes é muito legal, você tem que tomar cuidado só para ver se você vai ter bateria, quanto tempo você vai ficar no mar sem poder recarregar. Né? Às vezes não é prático. Bom, mas não importa.
ali na planilha, esse problema de interpretação do que está escrito, eu já não tenho. Você não vai ter que recorrer. Mas você teve um momento particular. Se alguém veio te dar dica sobre resultado de questão, de pegadinha, seja lá de qualquer coisa, eu tampo o ouvido. Não me fala nada não. Calma aí. É tu e a prova, é tu e a questão, na verdade. Uma questão de cada vez, tu e a questão. Lê a questão. Não sai matando, não faça isso. Não sai matando, não. Leia a questão. Às vezes ela está mal formulada. Às vezes o teu chefe, o teu gerente, o teu patrão, sei lá, pediu alguma coisa que não está bem claro. Peraí. Isso pode ser por um lado ou pode ser por outro. E às vezes você vai interpretar e vai, eu interpretei dessa forma. Então achei isso. Esse aqui é o meu. Mas você tem que estar pilotando. Isso é que eu estou querendo dizer. Você tem que estar no comando. Você que tem que estar pilotando a máquina. É você e o problema. No caso ali era uma questão de prova. Então você tem que estar. Não pega dica. Não pega. Depois você pode até fazer isso. Trocar ideia e tal. Você até pode fazer isso. Mas primeiro não. Aí, por não conseguir. Realmente, essa daqui eu não sei responder. Aí você vai e pergunta, fulano de tal, eu não consegui responder aquela, como é que é? Tá, profissionalmente, isso é válido. Você fazer isso. Recorrer à equipe. Mas talvez você ainda não esteja acostumado a forçar a sua barra. Sabe como? Então, antes de você recorrer à equipe, antes de você questionar, porque você não conseguiu, às vezes você só está ansioso ou ansiosa. Isso eu não sei, eu estou nervoso e nervoso. Cara, olha só. Não, esse negócio de prova, que prova me deixa nervoso. A planilha, infelizmente, você não está na minha frente, você não tem um tempo limitado, você não tem só papel, lápis, borracha ou caneta para responder uma questão ali, você tem um tempo limitado de responder questões assim. Infelizmente, você não vai poder viver isso. Mas você já viveu no curso. Mas esses momentos de vivência no final do curso, na área profissional, te dão uma oportunidade. Perigo e oportunidade. A oportunidade, mesmo você estando sob tensão, como você funciona. Porque essa questão de, não, sob tensão eu não funciono. Poxa, é uma pena. É uma pena. É uma pena. Tem gente que se descontrola. Sai escutando. Não sei. Me dá aí. Tá. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Aquele papel é teu. Não faz isso não. Não vai pela cabeça dos outros, não. Então, não só você tem que olhar lá e ler para saber se você sabe ou se você não sabe. Tá certo? Eu sei. Nem se eu sei. Como que eu vou resolver isso? E, eventualmente, você não sabe. Aí você vai correr atrás nesse momento. Antes de você recorrer, você vai recorrer só a você mesmo. Como eu reagiria? Se estivesse numa situação, por exemplo, em viagem, num hotel, eu não vou poder perguntar nem pro garçom, nem lá na portaria como é que resolve. Eu vou ter que resolver eu mesmo. Sei lá, estou num lugar sem sinal, ou não posso ligar essa hora, não tem para quem ligar, sei lá. Aí, cara, como você faz? Na internet, né, nos seus apontamentos, né, no seu HD, né, que certamente, para responder essas questões, você tem, a disciplina já te ofereceu material sobrando. Então, você procurar botar a tua cabeça para funcionar. Botar a tua cabeça para funcionar para responder. Não para responder a questão. Como é que é? Eu sei que no mundo real você não só pode, como deve trocar ideia antes de trocar o projeto. Eventualmente, antes de elaborar o projeto. Né? Às vezes é assim. Antes de elaborar o projeto, já conversa sobre ele, sobre criar o objetivo, já fazer um traçado com a sugestão de mais pessoas. É verdade. Mas nesse momento, você está vivendo um tempo especial e você já está tendo debilidades. Por quê? Porque você não está podendo ter estágio. Então, eu acho, não sei,
A maioria não está tendo oportunidade. Aí, por causa de Covid. Então, agora fechou de novo essa desgraça. Então, você pode. Você deve, como você não está podendo ter essas coisas, você deve forçar a barra na sua própria máquina. Antes de arregar. Antes de arregar. Força a barra. Até onde você vai. Infelizmente, você não está podendo ficar nervoso. Ou nervosa, porque você teve muitas horas, planilha, todo o material de consulta. Então, duvido que você tenha ficado nervoso ou nervosa, pelo contrário. Mas, você já conheceu alguns da turma que eu tenho o resultado dessa questão já. Opa, achei essa daqui, ó. Isso aqui tá. O resultado dessa questão é isso aqui. Cuidado com essas pessoas. Anota. Opa. E não faça isso. Não caia nessa tentação. Se você fez isso, você errou. Você cometeu um erro e não tem desculpa para isso. Não é coleguismo, não é não. Isso não é não. É assim que o país está onde ele está. Não é desculpa para isso não. Então você também tem que procurar corrigir. Já falei. Tem peão no mato, ninguém fala assim: pau que nasce torto, cresce torto, morre torto e até a cinza é de banda. Peão fala isso. Eu não acho isso não. Eu acho que a gente tem o tempo inteiro procurar melhorar. Eu, por exemplo, vou procurar aprender a editar vídeo. Nunca pensei que eu fosse postar vídeo na vida. Então, agora vou aprender a editar vídeo. Então, você pode estar o tempo todo... É igual ser honesto. Não, eu sou um cara honesto. Opa! Você procura ser uma pessoa honesta. Amanhã você não sabe. Então, você tem que estar o tempo todo sendo atento. O tempo todo atento com a honestidade. Esse é o correto? Isso aqui é o correto? Às vezes é o limiar ali, você fica na minha dúvida. Mas será que você vai fazer isso é correto? Eu sempre consultei o professor Arimateia Silva. Porque ele é muito rigoroso, muito criterioso, e às vezes você fica na dúvida profissionalmente. Você fica na dúvida. Ele é um cara que eu sempre perturbei. Ari, eu chamava ele de meu consultor para assuntos éticos. Porque às vezes você está num órgão, num cargo, em alguma coisa, às vezes tem umas coisas ali que fica meio esquisito. E aí, rapaz, estou recebendo essa demanda de superior, faço ou não faço, ou é inferior, não importa. De vez em quando eu consultava ele. Pô, Ari, meu consultor, ele já ria. O que você acha? Primeiro eu fazia a minha opinião. Às vezes eu estava realmente na dúvida. Mas primeiro eu fazia a minha opinião. Depois eu conferia para ele. Inclusive porque se você fizer a sua própria opinião, você vai poder discutir com o outro. Não sei fazer essa questão. Mas eu acho que é mais ou menos por aqui. Vou procurar. Resolvi. Cheguei. Fulano de tal. Pô, fiquei na dúvida dessa aqui, eu fui por ali. E o que você acha? Eu não tenho muito isso não tenho muito questão de poder desenvolver muito e ter opinião, porque isso é mais para a questão dissertativa, que a resposta é uma redação. As minhas questões não. Eu desisti de fazer, eu procuro evitar ao máximo essa questão que pro cara de chavar, porque o cara começa a filosofar, sabe como? Na prova eu fiz uma pergunta técnica, meu amigo. Você sabe ou não sabe? Aí você fica falando lá, bem da natureza, mal dos bandidos, não é isso não. É uma pergunta técnica, sobre política ou sobre alguma coisa assim, sei lá. Sobre a política de exploração, sei lá. Eu deixei de fazer essas perguntas, minhas provas não tem isso. Minhas provas quase todas são só conta. O conceito, que é papum, não tem nada de redigir resposta. Então já é menos. Mas, quando você estiver nessa situação no mundo, que você deveria estar exercitando agora, nas provas de bate-pronto, responde aí. Você está, infelizmente, perdendo a oportunidade de se ver, você vai ter que trocar ideia. Vale a pena trocar ideia com a equipe, com aqueles que você confia, lógico. Perguntar para qualquer um, para quem está a fim de te dar uma resposta, não é a boa. É um risco que você está assumindo. Então, perguntar para quem você confia mas depois que você já tem uma ideia. Primeiro desenvolve a tua cabeça. Depois você confere, dá um confere, não custa, dá um confere para ver se tu tá indo no caminho certo. Da mesma forma, quando você se formar, que você tá agora
E cada vez mais você vai ter no teu banco de dados quem é quem que se comporta de qual forma. Aí você vai poder ter o teu banco de consultores também, às vezes só de amizade mesmo, só de conversa, né? Sempre assim. Eu tenho várias histórias para contar sobre isso, sobre serraria portátil, sobre você ter um círculo de amizade. Pô, aquele cara manja dessa parte, então, pô, eu vou falar com ele. Mas primeiro você faz a sua ideia. Depois você vai na dele, questiona, conversa com ele, porque se você já tem a sua ideia, quando ele apresentar a dele, você vai poder discutir melhor. E aí você vai crescer mais. Tá beleza? Bom, se ninguém tem mais nenhuma observação a fazer, nenhuma dúvida, nenhuma questão, nós vamos encerrar por aqui mesmo. E aí já tá tudo certo que eu estou devendo aprender a editar vídeo, vocês estão me devendo a prova de novo. Quem não botou, quem não botou o nome. Eu esqueci só de botar meu nome e minha matrícula. Você deve estar rindo agora, porque deve ter caído, vestido a carapuça aí. Aí você está me devendo também apontar quais são os piores vídeos, os mais importantes para editar, aqueles que forem mais indicados. Eu vou começar por eles, né? Devo começar por eles, vou começar por eles quando começar. Tá beleza? Então, é isso. E a nota da prova, a nota da prova vai ser até a semana que vem. Quando a gente se encontrar semana que vem, que a gente vai se encontrar, porque vai ter aula. A nota da prova sai até semana que vem. Sai antes da aula da semana que vem, tá beleza? E aí você também pode discutir se você encarou sozinha primeiro, cada questão. Você tem questionamentos a fazer. Às vezes, em função até da elaboração dela. Pô, mas essa aqui, professor, essa questão aqui é meio vaga. Ou então, não, eu fiquei meio na dúvida por causa disso ou por causa daquilo. E aí a gente discutir, e aí você crescer, você ter um ganho, né, em cima da questão da prova. Mas eu espero que você, se não fez nessa, na próxima, primeiro é você. Você, Deus e a prova. Você e a prova. Sabe como? Você, tua cabeça, teu guia. Tua cabeça, teu guia. E a prova. E a questão. Uma questão de cada vez, não é? Então é isso. Já falei meus compromissos, vocês falaram os seus. Eu falei os de vocês também. E podemos então encerrar se ninguém tiver mais nenhum questionamento. Agradeço aí as sugestões, agradeço a dica aí do site, do software. Vou olhar Infinity Pay, quem dá as cartas vou olhar você. agora. Tá beleza? Um grande abraço a todos. Boa tarde. Beleza, professor? Valeu, até semana que vem. Valeu, Luiz. Falou, professor. De nada. Boa tarde. Fala para todo mundo.